rei árabe. Então, olhem que interessante o conflito de interesses, onde os persas iranianos estão vendo os ayatolás como seus inimigos árabes que vêm da antiguidade. E é um movimento muito interessante, porque é uma população, em boa parte, jovem, que cresceu aí com a internet, apesar de todas as patrulhas do próprio regime iraniano, que de vez em quando tira tudo do ar, principalmente para que não seja noticiada a repressão, como a gente viu nos últimos meses, e é um pessoal que está lutando pelas suas liberdades também. Existe aí um cansaço que vem também de parte econômica, inflação, etc., mas tem a luta das mulheres por mais direitos. Você teve esses episódios emblemáticos, onde uma mulher foi morta sob custódia do regime por estar usando o véu de uma maneira errada ou por não estar usando. O cacho do cabelo apareceu, né? Exatamente. E aí surgiram e se espalharam pelo mundo várias imagens muito emblemáticas de mulheres fumando e queimando cartazes dos ayatolás, etc., numa rebeldia no bom sentido, numa coragem muito grande, mas ao mesmo tempo muito triste, porque muitas pessoas foram assassinadas e foram aí talvez dezenas de milhares. Tem toda uma dificuldade aí de se contabilizar, mas os números são milhares de vítimas do regime. Sim, se fala de 30 a 40 mil mortos em 2 dias, desde o Holocausto, desde que os nazistas fizeram isso com os judeus durante o Holocausto. Nunca na história recente tantos civis foram mortos em tão pouco tempo. Em 2 dias, como um episódio que aconteceu na Ucrânia, né, na Segunda Guerra. E só para fechar, lembrando, o líder da revolução, o Khomeini, o Ayatollah, extremamente carismático, mas ele liderava, quando ele voltou do exílio... Coloca a foto França, do Khomeini para o pessoal lembrar. Só para lembrar, a Revolução de 1979, a que instalou esse regime, exato. Não essa agora. Estou chegando em 79. Sim, só pra... Era uma frente ampla. Como toda revolução, vários grupos tinham suas bandeiras específicas. O Samuel lembrou, o Partido Comunista se envolveu, setores seculares, setores mais liberais, mas obviamente, como toda revolução, chega um momento... que o líder da revolução, ele devora... E o que eles tinham em comum era a oposição ao Shah. A um Shah que tinha modernizado o país, mas que também tinha uma polícia secreta muito restritiva, que prendia todos aqueles que se opunham a prisão ao a mesma, governo, né? da monarquia. A prisão é a mesma prisão. Prisão de Evian é a mesma prisão. Passou o pesadelo de qualquer um que é preso no Irã. De regime para regime, a mesma localidade. Não, esse aí é o Ayatollah Khamenei, é o atual. Eles só tiveram dois. Eles parecem muito um com o outro. Eu coloquei o nome dele e apareceu esse daqui. Não, esse é o Khomeini. É que as diferenças são sutis. Eles são sutis. Eles só tiveram dois ayatollahs desde 79. Porque é eterno. Tem que soletrar o outro para ele. Khamenei. Ayatollah Khamenei. KH o Khamenei. E é tão complicado o Irã, porque aí eles devoraram, eles massacraram os comunistas, massacraram os liberais, e ficou esse regime totalmente ortodoxo. Hoje, você não sabe exatamente, e ao longo desses anos, o Irã foi um país muito complexo, que havia algumas frestas, não de democracia, mas de diversidade no regime. Setores mais reformistas, né? Então, a preocupação hoje do regime diante de mais um ataque americano de Israel é cerrar fileiras. Eles acabaram de prender os últimos líderes, gente dentro do sistema reformista. Inclusive, um setor vagamente reformista, a ironia do destino, é o Neto. Esse é o Ayatollah Khomeini que fez a revolução. E o anterior é o Ayatollah Khamenei, que é o sucessor dele, que é o atual governante do Irã. Um rapagão de 86 anos. Eles realmente, para quem não conhece a história do Irã, eles realmente se parecem. Então, a ironia é o seguinte, a revolução sabe que ela precisa esmagar qualquer dissidência. Um grande temor da revolução é que os americanos achem uma Delcy Rodrigues. Ou seja, alguém, como na Venezuela, alguém dentro do regime... Explica para o pessoal que ela é a vice-presidente do Maduro. Ele já olhou assustado. O Felipe olhou assustado. Não, ele fala uma coisa assim, eu já espero a minha vez de falar para contextualizar tudo. Então, só para acabar a frase, a preocupação do regime é que haja alguém de dentro do regime que possa gerenciar o país, digamos... Preparando para uma mudança de... Não de mudança. Uma coisa é uma mudança de regime. Outra coisa é uma mudança dentro do regime. Aí ele vai explicar o que aconteceu na Venezuela.
é um cenário da Venezuela. Agora, a Delcy Rodrigues é a vice do Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, que foi literalmente abduzido pelo governo Donald Trump, na verdade por ordem do governo Donald Trump, mas pelas forças militares americanas, que entraram lá no território venezuelano por via aérea e acabaram retirando o Maduro e levando para os Estados Unidos para ele ser julgado por todos os crimes cometidos dos quais ele é acusado lá nos Estados Unidos. E fica uma grande dúvida sobre a situação da Venezuela, se vai haver eleições e vão concorrer figuras como a Maria Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, figuras democráticas, do quadro histórico democrático da Venezuela, ou se vai permanecer o regime chavista sob a liderança da Delcy Rodrigues, que agora percebeu que se não se comportar direitinho vai ser abduzida pelas forças militares americanas também, e acabou mandando soltar os presos políticos, que o regime dizia que não existiam, que a esquerda brasileira alinhada ao Lula sempre negou, e foram soltos esses presos políticos. Há uma cobrança para que sejam soltos. Vários já foram presos de novo. Pois há uma cobrança para que outros sejam soltos e tal, mas houve alguns acenos iniciais de afrouxamento daquele regime duro do Nicolás Maduro. E a Delcy Rodrigues, ela fica tentando agradar ali a sua base mais radical e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, para não ser levada também. E a questão que fica, e aí é uma questão aí para o Caio, para o Samuel, é se o governo Trump vai continuar com esses acordos com essas figuras. E existe o ciúme e a invejinha do Trump em relação a Maria Corina Machado também, que às vezes faz a gente parecer, será que o Trump realmente quer a Maria Corina líder, presidente da Venezuela? Ele já roubou a medalha. Ele já roubou a medalha. Já roubou, entre aspas, o Prêmio Nobel da Paz, que ela foi lá oferecer, e aí a própria comissão que condecora com o Prêmio Nobel falou que ele é intransferível, que ele é da Maria Corina Machado, mas ela se alinhou muito ao Trump em razão dessa batalha incomum contra a ditadura venezuelana. Agora, o Trump, em vez de mostrar que está fazendo isso por motivos nobres, o que não é verdade no caso dele, mas certamente de muitos americanos, que está fazendo para que não haja mais violência, não haja mais violação de direitos humanos, para que a ditadura se transforme em democracia, etc. Ele foi lá e no dia mesmo seguinte, nas horas seguintes, dessa remoção do Nicolás Maduro, ele falou que queria o petróleo da Venezuela mesmo. Não, e tal. Isso que tem em comum, o que tem em comum Irã e Venezuela. Venezuela, obviamente, no regime chavista, por ineficiência, incompetência, corrupção, caiu muito a produção de petróleo da Venezuela. Mas a Venezuela tem as maiores reservas conhecidas do mundo de petróleo. Mas lembrando também que os Estados Unidos não precisam do petróleo da Venezuela para o seu consumo. Não é esse o motivo. Não, o problema é abastecer a China a preços bem mais baixos. Exatamente. E a mesma coisa, o grande comprador de petróleo também do Irã é a própria China. Ah, também? Então, a questão... Então, eu acho que tem essa coisa, o governo Trump, obviamente, é transacional, ele quer negócios, ou impedir que os outros tenham negócio. E o outro ponto importante, aí, novamente, não vou assumir que o governo Trump é sábio, mas estão as lições aí da Primavera Árabe. Aí depois o Felipe novamente explica a Primavera Árabe. Há 15 anos, houve muita expectativa e muita esperança em todo o Oriente Médio com as várias revoluções. Por causa dos Estados Unidos e declarações do presidente Obama. Então, no Egito, na Líbia, na Síria, né? Quando houve o levante, literalmente, no levante, houve o levante de populações contra as ditaduras que eram basicamente seculares. Houve também um esboço de primavera persa. Tivemos também no Irã uma tentativa de rebelião. E o resultado das rebeliões foi mais sangue e novas ditaduras assumiram o controle. Depois do caso da Síria foi horroroso, uma guerra civil que deixou... com o presidente Assad usando armas químicas contra a própria população. Então existe uma e o presidente Obama declarou que a utilização de armas químicas era uma linha vermelha que levaria à derrubada do governo sírio. E o presidente Assad usou armas químicas, os americanos não fizeram nada. Da mesma forma como aconteceu em 2003, em 91, na invasão do Iraque, quando os americanos ameaçaram
libertar os curdos iraquianos e os xiitas e deixaram Saddam Hussein massacrar a sua própria população. Então, tanto na Venezuela como no Irã, estão as lições que nem sempre o que vem depois de uma revolução pode ser melhor do que o regime derrubado. Então, não sei se tem tanta sabedoria no governo Trump, se você balança demais o coreto, desestabiliza, seja a Venezuela, e que na sequência seria Cuba, ou no caso do Irã, como a gente conversou no começo, as consequências podem ser extremamente caóticas. No Iraque derrubaram Saddam Hussein e o que ocupou aquele vácuo foi o Estado Islâmico, que surgiu justamente das milícias e aconteceu algo semelhante na Líbia com a derrubada do Muammar Gaddafi. É outro motivo pelo qual o Obama também é criticado. Porque muita gente, evidentemente, tem horror daqueles ditadores criminosos, mas eventualmente você tem regimes piores que podem vir em seguida. Então tem todo um cálculo estratégico muito difícil de ser feito, porque às vezes a solução agrava o problema. E no caso, o Obama o fiasco foi tão grande que ele errou em vários sentidos. No caso da Síria, ele errou porque não interferiu, e no Irã também ele não interferiu a favor do jovem, e no caso da Líbia ele interferiu através dos europeus. Uhum. Então, ironia é o seguinte, ele errou duas vezes. Quando entrou e quando não entrou. E no Egito, ele promoveu a derrubada do presidente Mubarak, e o que veio no lugar do presidente Mubarak foi a liderança da Irmandade Muçulmana, que é um grupo fundamentalista islâmico que desde a década de 1920 estava tentando derrubar o governo do Egito. No final, eles ganharam as eleições porque eram o grupo que mais bem articulado estava para participar de eleições livres e se transformaram no governo legítimo do Egito, tentando impedir que a democracia prosperasse e se perpetuar no poder. E aí os militares entenderam o recado e tomaram o poder de novo, e hoje nós temos o mesmo governo militar que o Egito teve desde a década de 1950. E só para acabar essa parte, irônico, quando você... Claro que todos nós queremos eleições democráticas em qualquer país do mundo. Um dos motivos que o Hamas está no poder, o governo Bush, o Bush filho, mais novo, ele estava promovendo eleições democráticas no Oriente Médio. E isso culminou numa eleição relativamente aberta. Exigiu que os representantes do Hamas pudessem participar das eleições da Autoridade Palestina, e eles ganharam as eleições para administrar a Autoridade Palestina e massacraram todos os seus opositores. Ali em 2007. Né? Isso. Quer dizer, o Hamas ficou no poder na faixa de Gaza a partir de 2007, principalmente, e em vez de investir naquilo que seria benéfico para a população, investiu bilhões de dólares na construção de túneis subterrâneos, de lançadores de foguetes, de centros de comando para atacar Israel, para varrer Israel do mapa, para eliminar judeus e israelenses, como depois se viu nos ataques de 7 de outubro de 2023. E faltou um exemplo aí nessa lista, mas que é um pouco diferente, mas é só para a gente fazer assim, um panorama geral de toda uma região bastante conflituosa e para as pessoas pensarem realmente como as soluções políticas às vezes são complicadas, políticas e militares. O caso do Afeganistão, do qual a gente falou outro dia, pelo qual o Obama também é criticado, o Trump, como lembrou o Caio também, tinha ideias similares, o governo do Joe Biden, porque você teve a guerra no Afeganistão e aí as tropas americanas ficaram lá e isso gera muito gasto nos Felipe, Estados Unidos. Tem toda uma... Só lembrar o pessoal que a guerra no Afeganistão foi a resposta aos ataques de 11 de setembro realizados de 2001. no 11 de setembro de 2001. Para o pessoal não, eventualmente não imaginar. Claro. Já trocamos de guerra. Exato. Talibã é outro grupo. Mas você vê, 2001 atacam os Estados Unidos reage lá, vai fazer uma guerra no Afeganistão, etc. Fica lá durante muito tempo, gasta muito dinheiro, os pagadores de impostos americanos começam a reclamar desses gastos, isso faz inclusive o Trump adotar um discurso um tanto isolacionista para conseguir ganhar a eleição de 2016 contra a Hillary Clinton. E aí, no governo Joe Biden, a retirada das tropas militares. O George W. Bush, ele alertava, olha, se retirar vai dar problema e tal. E quando houve a retirada,
os terroristas do Talibã retomaram o poder no Afeganistão e a gente viu aquelas cenas que eu nunca me esqueço das pessoas se pendurando no avião para fugir com medo dos terroristas que estavam retomando o poder. Elas queriam ir embora porque elas sabiam que seriam mortas e muitas que ficaram de fato foram. E o Talibã, e na frente do Talibã, o regime do Irã é light, né? Por enquanto. Estavam Escuta, quanto você perguntando... está pagando por essa aula pra gente? 5,95. E real é dólar aqui. Não, real, não é real. Não, eu só aceito o Bitcoin. 5,95 Nossa, tá Bitcoin ótimo. tá ótimo. Tá ótimo. O Romero, o pessoal tava perguntando qual o impacto para Israel se começar uma guerra, se Estados Unidos atacarem o Irã. O que significa isso para Israel? A pergunta é qual vai ser a reação A retaliação, do Irã. sim. Eu cheguei de Israel na terça-feira. Terça-feira passada. Tô morando lá desde dezembro. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.